Existe um instante que não se explica. Um instante em que o tempo parece prender a respiração e algo dentro de você desperta. Não é coincidência você estar aqui. Não é sorte, nem acaso. Há uma linha invisível que conecta o que você sente, o que você pensa e o que o universo começa a mover a partir disso. Quando essa linha se acende, tudo muda, mesmo que por fora ainda pareça igual. A mudança quântica não começa com barulho, mas com silêncio, com um olhar que se amplia, com um pensamento que se desfaz, com uma sensação de que algo maior está tentando te alcançar. E nesse exato momento, você está atravessando essa linha. Por muito tempo, você acreditou que a vida era feita de fatos, de causas e consequências, de dias que se repetem. Mas há algo mais sutil acontecendo. Existe um código vibracional em tudo, nas pessoas que cruzam seu caminho, nas palavras que tocam sua mente, nas coincidências que se repetem até que você pare de chamá-las de acaso. O universo fala com quem começa a escutar. E quando você percebe isso, quando a consciência desperta para o movimento silencioso das sincronicidades, é como se uma nova camada da realidade se revelasse diante de você. Não é uma revelação mística, é um reconhecimento interno. A ciência já fala disso. Jung chamou de sincronicidade, o encontro entre o mundo interno e o externo, quando um símbolo aparece no momento exato em que sua alma precisa enxergá-lo. A física quântica explica como as probabilidades se organizam em torno da observação. A neurociência confirma que o cérebro só capta uma fração da realidade, a parte que vibra no mesmo tom daquilo que você acredita. Então, não é coincidência você ver isso agora. É ressonância. Você foi atraído para cá pelo campo que você mesmo emitiu. Talvez você não tenha percebido, mas há dias algo dentro de você está pedindo respostas. Uma inquietação silenciosa, um vazio disfarçado de tédio, uma sensação de que falta algo que não se compra, não se toca, mas se sente. Esse chamado é o primeiro sinal da mudança. E quando ele aparece, o universo se move para entregar o que você está pronto para ouvir. Este vídeo é um espelho. Ele não vai te ensinar algo novo. Vai apenas lembrar o que você já sabe, mas esqueceu no meio do ruído. Porque em algum momento você começou a acreditar que a vida acontece fora, que é preciso correr, lutar, conquistar, acumular. Mas agora algo em você começa a duvidar disso. E essa dúvida é sagrada. É o início da consciência desperta. É quando o personagem cansa de interpretar o papel e começa a procurar quem está por trás do roteiro. A mudança quântica não acontece quando você aprende um novo conceito. Ela acontece quando a sua percepção se desloca. Quando você percebe que o que chamava de realidade era apenas uma versão reduzida do que seus sentidos conseguiam suportar, e que há um universo inteiro esperando para responder à nova frequência que você está começando a emitir. Talvez parte de você ainda duvide. É normal. A mente resiste ao invisível porque foi treinada para medir o mundo pelo que pode ver. Mas a consciência desperta não precisa ver para saber. Ela sente. E nesse sentir, há uma sabedoria que ultrapassa palavras, teorias ou crenças. É o saber de quem finalmente se lembra de que não está separado da vida, é parte dela. A mudança quântica começa exatamente assim, com um encontro improvável, uma frase que parece ter sido escrita para você, uma sensação de "eu precisava ouvir isso agora". Porque a vida tem seu próprio idioma, e quando você começa a entendê-lo, percebe que nunca esteve sozinho. Nada foi por acaso. Tudo foi código, tudo foi convite. O universo não grita, ele sussurra. E hoje, ele sussurra o seu nome, o chamado invisível, porque você viu isso agora. Há momentos em que algo aparentemente simples, um vídeo, uma frase, um olhar, parece atravessar o tempo e chegar exatamente onde precisa.
Você poderia ter passado direto, poderia ter rolado a tela e ignorado, mas algo em você parou. Um ponto de atenção se acendeu, e sem saber por que, você sentiu que precisava ouvir. Esse instante é o início do chamado invisível. Não é acaso, é resposta. É o universo devolvendo à sua consciência aquilo que você emitiu em silêncio, sem perceber. Carl Jung chamava de sincronicidade, a coincidência significativa entre um acontecimento interno e um evento externo que se encontram como se o tempo tivesse sido dobrado para conectar o que precisa se reconhecer. A física quântica descreve isso de outro modo, como se todas as possibilidades existissem num campo invisível e, quando sua mente vibra em determinada frequência, ela colapsa a realidade correspondente. Um encontro, uma mensagem, um vídeo, nada disso é neutro. Tudo é vibração respondendo à vibração. O cérebro humano, com toda a sua complexidade, filtra quase toda a realidade. 99% do que existe à sua volta passa despercebido. Só o que tem relevância emocional, o que se alinha ao estado vibracional, é captado. É por isso que, quando você está em paz, o mundo parece mais leve. Quando está ansioso, tudo à volta parece ameaçador. O mundo não muda. Quem muda é o observador. E quando o observador muda, o mundo começa a espelhar essa mudança. Há pessoas que, num momento de dúvida ou desespero, encontram um sinal tão preciso que a lógica não explica. Uma frase num livro, uma música no rádio, uma pessoa inesperada. E é nesses instantes que a realidade mostra sua inteligência silenciosa. Talvez você já tenha vivido algo assim. Uma coincidência tão específica que parecia impossível não ter sido feita sob medida para você. Esses momentos não são meras curiosidades do destino. São mensagens vibracionais, ecos do seu próprio estado interno, refletido pelo campo da existência. Tudo o que acontece na superfície da vida é reflexo do que acontece nas profundezas da consciência. Quando o campo interno muda, a realidade responde, mas quase sempre de forma sutil no início. São pequenas pistas, uma palavra repetida, um número que se repete, uma sincronia improvável. É como se a vida sussurrasse: continue, você está no caminho. A maioria das pessoas ignora esses sinais porque estão presas no ruído mental, e o ruído é inimigo da percepção. Perceber o chamado invisível é aprender a ouvir com o corpo, não apenas com os ouvidos. É notar o arrepio na pele, a leveza repentina, a pausa inexplicável. Esses são os canais pelos quais o campo se comunica. Quando você começa a escutar com atenção silenciosa, o universo deixa de ser um cenário e se torna um interlocutor. Tudo fala, tudo responde, tudo ensina. Essa comunicação não é mágica, é natural. A física quântica descreve o mundo como um campo de possibilidades interligadas. Sua consciência é o elemento que define qual dessas possibilidades se manifesta. A atenção é a chave. O que você observa cresce. O que você ignora se dissolve. Quando você foca em algo com presença real, não com medo, não com carência, mas com curiosidade e abertura, você altera a estrutura do que o cerca. A realidade deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que responde a você. Há quem chame isso de destino, de fé, de intuição. Mas, no fundo, é apenas sintonia. Assim como um rádio só capta a frequência para a qual está ajustado, sua consciência também sintoniza o que vibra no mesmo tom de seus pensamentos e emoções. Por isso, quanto mais você se conhece, mais o mundo se revela. O externo é apenas o espelho do interno. Este vídeo apareceu na sua vida porque há algo em você pedindo expansão. Um pedido silencioso, talvez esquecido, mas que ainda pulsa. A sincronicidade é a forma que o universo encontrou para responder a esse pedido. E a resposta é simples, embora profunda. Desperte.
Observe, sinta, porque o que parece coincidência é, na verdade, o primeiro sinal de que o invisível começou a agir. O colapso da realidade, a física por trás das mudanças sutis. Há um ponto no qual o invisível começa a responder ao olhar. É como se a realidade esperasse a presença de quem a observa para decidir qual forma tomar. A física chama isso de colapso da função de onda. A consciência chama de escolha. Entre todas as infinitas possibilidades que existem no campo quântico, apenas uma se torna experiência. Aquela que você sustenta com atenção e emoção coerente. O experimento da dupla fenda, tão falado e pouco compreendido, revela um segredo antigo com linguagem científica. Quando ninguém observa, as partículas se comportam como ondas, puras probabilidades. Mas, no instante em que um observador se volta para o fenômeno, o padrão muda. O que era onda se transforma em partícula. A potencialidade se torna forma. A presença do olhar altera o resultado. Isso não é metáfora, é fato físico. E o mesmo princípio atua em escala sutil na vida humana. Cada pensamento que você repete, cada emoção que você alimenta, cada foco de atenção que você mantém é um colapso em andamento. A realidade, de forma silenciosa, reorganiza as possibilidades para refletir a vibração que você está emitindo. Não é magia, é coerência energética. A atenção é o código que instrui o campo sobre qual versão do mundo você está escolhendo habitar. E na maior parte do tempo, essa escolha acontece sem consciência. A neurociência explica que o cérebro funciona como um filtro seletivo. Ele recebe bilhões de estímulos a cada segundo, mas só permite que cheguem à sua percepção aqueles que confirmam suas crenças e padrões emocionais. Se você acredita que o mundo é hostil, ele mostrará perigo. Se acredita que o mundo é abundante, ele mostrará oportunidades. A diferença não está no mundo, está no foco. O foco é o ponto onde o colapso acontece. Quando a atenção é automática, a realidade se repete. Quando a atenção é consciente, a realidade se reconfigura. O que você chama de coincidência, sorte ou destino, na verdade é o campo respondendo à direção da sua consciência. Tudo o que você percebe é o resultado de uma observação vibracional. Você é o observador e, ao mesmo tempo, o criador do cenário em que se move. Há uma beleza silenciosa nisso. Significa que nada está completamente definido e que cada instante contém a semente de um novo universo. O que muda não é o mundo em si, mas o modo como você o percebe. E essa percepção, quando sustentada com clareza e emoção, começa a alterar a própria matéria da experiência. As pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro se remodela conforme o foco de atenção. Ao direcionar energia mental para novas possibilidades, você literalmente altera as conexões neurais. A mente aprende a ver o que antes não existia. É por isso que algumas pessoas parecem ter sorte. Elas apenas enxergam frequências que outros ainda não conseguem perceber. A criação não acontece no futuro. Ela acontece no instante em que a consciência se alinha à intenção. É nesse ponto que o invisível se organiza para dar forma ao que vibra em coerência. Cada pensamento é uma escolha de linha temporal. Cada emoção é um campo de confirmação. O que você sustenta com constância se torna real. As mudanças sutis são os primeiros sinais de que o colapso começou. Às vezes vêm em forma de sincronicidade, de leveza repentina, de coincidências que se multiplicam. Outras vezes em desconforto, porque o campo antigo está se desfazendo e o novo ainda está se formando. O colapso não é imediato, ele é progressivo, paciente, inteligente. Há uma sabedoria natural no modo como o universo responde. Ele não entrega o que você quer, mas o que você está pronto para sustentar. É por isso que, muitas vezes, algo parece demorar.
O campo está se ajustando ao nível de consciência que você alcançou. Quando o foco amadurece, o colapso se completa. E, de repente, o que parecia impossível se torna parte da paisagem. A realidade é maleável. Não no sentido fantasioso de que tudo pode ser manipulado, mas no sentido profundo de que tudo responde à vibração da presença. O que você observa com verdade, o que você sente com inteireza, o que você acredita com coerência, isso é o que colapsa em forma. E quando você entende isso, começa a perceber que a vida não é uma sucessão de acasos, mas uma dança de probabilidades que gira em torno da consciência desperta. A mudança não é um milagre repentino, é física aplicada à alma. E o universo, silenciosamente, sempre esteve esperando o seu olhar. O erro invisível, confundir movimento externo com transformação interna. Há uma confusão silenciosa que prende muita gente num ciclo de repetição. Acreditar que mudar de cenário é o mesmo que mudar de consciência. Mudar de cidade, de parceiro, de trabalho, de rotina. Tudo parece novo, mas, em pouco tempo, o mesmo padrão retorna. As mesmas emoções, os mesmos conflitos, a mesma sensação de estagnação disfarçada de novidade. O mundo muda de roupa, mas a vibração permanece a mesma. E é por isso que nada realmente muda. A transformação verdadeira não começa do lado de fora. Ela começa no espaço invisível onde você sente, interpreta e reage à vida. É nesse território interno que os padrões vibracionais se formam. E, enquanto eles não mudam, o universo continua projetando o mesmo filme, apenas com novos personagens. É como trocar o cenário sem trocar o roteiro. E o roteiro é sempre escrito pela frequência emocional que você sustenta. O corpo humano é uma biblioteca de memórias químicas. Cada emoção repetida deixa um rastro bioquímico. Com o tempo, o corpo se acostuma com essas substâncias e passa a desejar as mesmas doses emocionais. É como um vício invisível. O corpo pede as sensações que conhece, mesmo que elas tragam dor. Por isso, a mente diz, quero mudar. Mas o corpo responde, não, prefiro o conhecido. A neurociência chama isso de condicionamento dopaminérgico, o mecanismo que associa prazer e recompensa a padrões antigos, mesmo quando eles limitam a expansão. A repetição desses circuitos cria uma identidade emocional. A pessoa começa a confundir quem é com o que sente. Sou ansioso, sou inseguro, sou carente. Mas, na verdade, isso são apenas programas energéticos rodando em segundo plano. Enquanto o corpo estiver identificado com essas emoções, qualquer tentativa de mudança externa será apenas uma reorganização superficial. O mundo externo se ajusta à vibração interna. Se dentro há medo, o universo responde com experiências que confirmam o medo. Se dentro há escassez, a vida mostra a ausência. Se dentro há confiança, o campo se abre. Não há exceção. A energia não mente. É por isso que, antes de tentar mudar o que está fora, é preciso observar o que vibra por dentro. A realidade sempre é um espelho. A mente, por sua vez, é hábil em mascarar repetições. Ela cria narrativas para justificar a permanência dos mesmos padrões. Não era o momento certo. Aquela pessoa me enganou. A vida é assim mesmo. Essas justificativas mantêm o personagem ativo e a consciência adormecida. Mas, quando o olhar desperta, a história muda. Você percebe que nada se repete por acaso. Cada repetição é um convite à liberação. Existe uma diferença profunda entre movimento e transformação. Movimento é deslocamento físico. Transformação é deslocamento vibracional. No movimento, você troca de lugar, mas leva consigo a mesma energia. Na transformação, o campo interno muda e o universo responde criando novas circunstâncias, sem esforço aparente. Essa é a diferença entre empurrar a vida e permitir que a vida flua.
A pausa é o espaço onde a transformação começa. Quando você deixa de reagir, o corpo se desidentifica do personagem que sempre reage. Surge o silêncio, e nesse silêncio, o campo pode finalmente se reorganizar. É nesse intervalo entre o impulso e a resposta que nasce o poder de mudar a frequência. O que antes era automático se torna consciente, e o que era repetição se torna escolha. O paradoxo é que o verdadeiro movimento ocorre quando se aprende a parar. Parar de fugir, de explicar, de justificar. Parar de correr atrás de resultados externos para preencher vazios internos. A mente acredita que o progresso está em fazer mais. A consciência sabe que o progresso começa em ser mais. E esse ser não é um conceito filosófico, é um estado vibracional de presença, de coerência, de alinhamento. Quando o interno muda, o externo se reordena por gravidade natural. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem. Os caminhos se abrem. Mas isso só acontece quando o campo interno deixa de vibrar na carência e passa a vibrar na completude. Não se trata de passividade, e sim de consciência. O erro invisível está em confundir agitação com avanço e ruído com transformação. A energia do controle tenta acelerar o processo. A energia da consciência apenas observa e ajusta a frequência. É por isso que as mudanças mais profundas acontecem em silêncio, longe dos olhos, quando ninguém está vendo. E um dia, de repente, você percebe: o mesmo mundo parece diferente. As pessoas falam, mas o som é outro. As coisas acontecem, mas a reação é nova. A paisagem não mudou, foi você que mudou o modo de ver. E nesse instante, o universo entende que o antigo programa foi encerrado. A repetição se dissolve. A realidade responde com uma nova versão de si mesma. É assim que o invisível se transforma em novo destino. A mente quântica e o corpo emocional, duas realidades coexistindo. Dentro de cada ser humano há dois mundos operando ao mesmo tempo. Um é o da mente, racional, lógica, linear. O outro é o do corpo emocional, intuitivo, silencioso e profundamente vibracional. A maior parte dos conflitos internos nasce do desencontro entre esses dois mundos. A mente tenta entender, controlar e prever. O corpo sente, pressente e vibra. Quando não estão em coerência, a vida parece travar, mesmo quando tudo parece estar em ordem no papel. Pensar positivo não é suficiente. Pensar coerente é o que cria mudança real. Pensar positivo é dizer, vai dar certo, enquanto o corpo ainda vibra em medo. Pensar coerente é alinhar pensamento e emoção na mesma direção, para que a energia flua sem resistência. Quando há coerência, o campo pessoal se expande. Quando há contradição, o campo se fragmenta. O universo não responde às palavras, responde à vibração. A ciência já começa a confirmar o que as tradições antigas sempre souberam. O coração possui seu próprio campo eletromagnético, 1000 vezes mais forte que o do cérebro. O HeartMath Institute estudou como a coerência cardíaca, o estado em que o ritmo do coração se harmoniza com o da respiração e com o da mente, altera o funcionamento do corpo e a qualidade da percepção. Em coerência, o sistema nervoso entra em harmonia, o cérebro se organiza e a mente silencia. É o momento em que o campo de energia se estabiliza e a consciência pode criar de forma clara. Quando as emoções são reprimidas, o corpo carrega vibrações desalinhadas que interferem na comunicação entre mente e coração. O resultado é confusão, ansiedade e sensação de desconexão. O corpo tenta avisar através de sintomas, tensão, insônia, cansaço inexplicável. A mente, em vez de ouvir, tenta controlar, racionalizar, explicar. E assim se reforça o ciclo da separação. Mas quando o corpo é ouvido, quando a emoção é sentida sem resistência, a energia volta a circular.
O que antes era peso se torna movimento. A mente quântica entende que o pensamento é apenas o início do processo criativo. A emoção é o combustível. O corpo é o campo onde a vibração se manifesta. Por isso, a verdadeira transformação exige a integração dos três. Não basta afirmar o que se quer, é preciso sentir como se já fosse. Esse sentir não é fantasia, é frequência. E frequência é linguagem universal. O campo responde a essa linguagem. Há momentos em que tudo parece parado, não porque o universo esteja bloqueando algo, mas porque há descompasso entre o que a mente deseja e o que o corpo vibra. O pensamento diz, eu quero mudança, mas o corpo ainda vibra em medo, culpa, dúvida. A criação então entra em pausa até que os dois se alinhem. Esse intervalo não é fracasso, é recalibração. É o tempo necessário para que o novo estado vibracional se estabilize. O corpo emocional guarda a sabedoria que a mente esqueceu. Ele sabe o que é coerente antes que o pensamento formule. Ele sente quando algo está certo e sente também quando algo está forçado. O arrepio, o frio na barriga, o calor no peito são mensagens vibracionais. São respostas do campo interno. Quando a mente aprende a escutar o corpo, nasce uma inteligência mais profunda, não racional, mas essencial. Estar em coerência é viver em presença. É quando o pensamento não corre à frente e o corpo não fica preso ao passado. É o instante em que tudo se alinha e a vida flui sem esforço. É o momento em que o invisível começa a responder de forma precisa, porque o campo está limpo, estável, vibrando em uníssono. Nessa harmonia, o tempo desacelera, as coincidências aumentam, as decisões se tornam claras, a intuição se torna confiável, o corpo se torna bússola e a mente instrumento. A criação acontece não porque você força, mas porque você se torna um canal coerente. Quando mente e corpo caminham juntos, o universo não precisa gritar, ele apenas reflete. Tudo se encaixa com naturalidade. As respostas aparecem, as dúvidas se dissolvem, o caminho se revela passo a passo. E, nesse estado, você compreende algo que vai além de qualquer técnica ou conceito. A vida nunca deixou de estar a seu favor. Só esperava que você vibrasse no mesmo ritmo dela. Há uma força silenciosa que consome energia e bloqueia o fluxo da vida. O desejo de controlar tudo, controlar o tempo, o resultado, as pessoas, o caminho. Essa ânsia nasce do medo. E o medo é o som mais baixo que o universo pode ouvir. É uma tentativa de garantir segurança dentro de um campo que só responde à confiança. A mente humana, acostumada a sobreviver, acredita que precisa antecipar, prever, calcular. Mas a consciência desperta entende que o controle é uma ilusão e que quanto mais se tenta dominar a realidade, mais ela escapa por entre os dedos. O controle é um vício sutil. Ele se disfarça de responsabilidade, de prudência, de foco. Mas no fundo ele é resistência. É o impulso de impedir o fluxo natural da criação por medo do desconhecido. Quando o controle domina, a energia se contrai. A intuição silencia. A sincronicidade cessa. A vida perde movimento, porque o controle fecha as portas do inesperado. E é no inesperado que o universo opera seus milagres. A neurociência mostra que o impulso de controle nasce de um conflito entre duas regiões do cérebro. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e planejamento, e o sistema límbico, responsável pelas emoções e instintos. Quando o medo ativa o sistema límbico, o pré-frontal tenta compensar criando planos, listas e estratégias. É um mecanismo de defesa, não de criação. A mente racional tenta restaurar a segurança perdida, mas o custo é alto. Perde-se a fluidez, a criatividade e a capacidade de perceber sinais sutis do campo. A diferença entre intenção e tensão é quase invisível, mas profundamente energética. A intenção nasce da clareza. A tensão nasce da carência. Na intenção há abertura, na tensão há fechamento. Uma vibra em confiança,
a outra em desespero. A vida responde de acordo com a vibração que você sustenta. Quando a intenção é pura, o campo colabora. Quando a tensão, o campo se retrai. O universo não pune, ele apenas espelha. A ânsia de controle é o oposto da rendição consciente. Rendição não é desistir, é se alinhar. É reconhecer que o fluxo sabe o caminho melhor do que a mente. É permitir que o resultado venha pelo caminho natural e não pelo caminho forçado. Essa entrega não é passividade, é sabedoria vibracional. É o entendimento de que a energia precisa de espaço para se reorganizar. Quando você tenta controlar, ocupa esse espaço. Quando solta, o campo encontra seu próprio ritmo. A atenção é um sinal de desconfiança. Ela diz: eu não acredito que o universo me sustenta. E ao dizer isso, fecha as portas da criação. A mente tenta segurar o futuro, mas o futuro não pode ser segurado. Ele precisa ser recebido. A ansiedade é o corpo tentando fazer o trabalho que pertence ao campo. E esse esforço constante esgota, drena, fragmenta. A energia criadora se dispersa porque está presa ao medo de perder o controle. A vida se expande na proporção da confiança. E a confiança não se aprende com teorias, mas com experiência. Ela nasce de momentos em que você solta e percebe que, mesmo assim, tudo se encaixa, que o caminho continua, que as respostas vêm, que o universo trabalha em silêncio. Aos poucos, o corpo entende que o controle nunca foi poder. Foi apenas medo disfarçado. E quando o medo cede, surge a força verdadeira, a da presença. A mente humana quer certezas, a consciência quer clareza. Certeza é rigidez, clareza é movimento. A certeza quer prender o futuro. A clareza permite que o futuro se revele. Quando a clareza chega, o controle perde sentido. Você percebe que não há necessidade de prever cada passo, porque há um campo maior sustentando cada escolha. A criação não é um ato de força, é um ato de sintonia. Há uma leveza que surge quando se entende que nada precisa ser forçado. Quando você para de lutar com o fluxo começa a te conduzir. O tempo deixa de ser inimigo, as pausas deixam de ser ameaça, a vida deixa de ser corrida. Tudo se alinha com uma precisão que a mente jamais conseguiria planejar. E é nesse estado que a verdadeira potência se manifesta, quando o controle se transforma em confiança e a atenção em presença. Nesse ponto você percebe algo simples e libertador. O universo não exige esforço, exige sintonia. E toda vez que você tenta controlar o invisível, apenas impede que ele se revele. O campo da criação não é obedecido pela força, mas pela vibração. E a vibração mais alta que existe é a da entrega consciente, porque é nela que o medo se dissolve e a vida finalmente pode respirar através de você. O tempo é uma invenção humana para dar ordem ao mistério. É a régua que a mente usa para se sentir segura dentro de um universo que não tem começo nem fim. Mas, para a consciência quântica, o tempo não é linha, é campo. Tudo acontece ao mesmo tempo, em diferentes níveis de vibração. O passado, o presente e o futuro coexistem como frequências disponíveis. E o que você chama de agora é apenas o ponto em que sua percepção escolhe sintonia. Albert Einstein dizia que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. E tinha razão. O tempo não flui. Ele se revela conforme o nível de consciência de quem observa. O que você chama de espera é, na verdade, o intervalo entre o desejo e a capacidade vibracional de recebê-lo. O universo não atrasa, ele sincroniza. Cada evento se manifesta quando o campo está coerente o suficiente para sustentá-lo. A física quântica e os estudos de consciência expandida, como os de Tom Campbell, mostram que a realidade é um campo probabilístico que se organiza em resposta à informação. O que você pensa, sente e acredita são códigos de acesso. Eles definem a linha de realidade que você vivencia. Não há futuro predestinado. Há infinitas versões do futuro aguardando sua escolha vibracional. A cada instante, você atravessa portais invisíveis que conduzem a diferentes versões de si mesmo. A ansiedade surge quando a mente tenta controlar esse processo. Ela quer chegar antes do tempo, quer ver o resultado antes da coerência. Mas a criação não obedece à pressa. O tempo linear é útil apenas para organizar tarefas, não para compreender a existência. Quando você se ancora no agora,
o campo de possibilidades se abre. É no presente que o universo atua, é no agora que a energia se reorganiza. O resto é projeção da mente tentando fugir do vazio criado. A mente teme o agora porque nele não há passado para explicar nem futuro para controlar. Há apenas presença. E a presença é insuportável para quem ainda acredita que o valor da vida está no que vem depois. Mas o agora é o ponto de acesso à criação quântica. É nele que o colapso acontece. É nele que o invisível ganha forma. A energia só obedece à vibração do instante presente. Não existe criação no amanhã. A ansiedade fragmenta o campo pessoal porque dispersa a atenção. Parte de você está no futuro, outra parte ainda está presa no passado. O resultado é desconexão. A energia se espalha, o foco se perde e o poder de manifestação enfraquece. Mas, quando a atenção volta ao agora, o campo se recompõe. É como se todas as partes da sua consciência retornassem à mesma frequência. E nesse momento, o universo encontra você inteiro. Há uma prática silenciosa na arte de habitar o presente. É a observação atenta do corpo, do pensamento e do ambiente. 3 portais para o realinhamento. O corpo ancora, o pensamento direciona, o ambiente reflete. Quando esses 3 estão em harmonia, o tempo perde força. O passado deixa de doer, o futuro deixa de pesar, e a vida começa a acontecer com naturalidade. Perceber o agora não é apenas estar consciente do momento. É sentir o campo se mover em sincronia com a sua presença. É entender que o ar que entra e sai, o som que ecoa, o silêncio que envolve, tudo faz parte do mesmo organismo vivo. O universo não está fora, ele está acontecendo junto com você. E quando essa percepção se torna constante, o tempo se torna leve, quase transparente. A verdadeira liberdade não está em controlar o amanhã, mas em perceber que o amanhã já existe em forma potencial. O que o torna visível é a vibração que você sustenta hoje. O tempo linear é a forma que a consciência encontrou para experimentar a expansão passo a passo. Mas, no fundo, tudo já é. A vida não está se construindo, ela está se revelando. Quando você entende isso, a pressa perde o sentido. O agora deixa de ser um ponto de passagem e se torna um lar. A criação deixa de ser busca e se torna encontro. E o campo, antes invisível, começa a se mover com precisão em torno da sua presença, porque o universo sempre esteve pronto. Só esperava que você chegasse inteiro no momento presente. Há momentos em que a vida parece suspensa, como se nada se movesse. Os dias se repetem, as tentativas parecem inúteis, as respostas não chegam, a mente começa a duvidar, o coração se cansa e o silêncio se torna pesado. É o ponto em que muitos desistem, porque acreditam que o universo não está ouvindo. Mas o universo não se move segundo o relógio humano, ele se move segundo a vibração. E enquanto a mente pede provas, o campo trabalha em silêncio. É nesse intervalo invisível que as transformações mais profundas acontecem. Havia uma mulher que por anos buscava mudança. Tinha feito cursos, leituras, orações, afirmações. Tudo parecia certo na teoria, mas na prática nada mudava. O emprego continuava insatisfatório, os relacionamentos pareciam repetidos e a solidão uma constante. Até que, um dia, algo nela começou a cansar do esforço. Um cansaço que não era desistência, mas rendição. Ela parou de tentar fazer o universo andar mais rápido e, sem perceber, foi exatamente aí que as engrenagens invisíveis começaram a girar. Nos primeiros meses, nada parecia diferente. A rotina era a mesma, mas pequenas coincidências começaram a surgir. Pessoas antigas voltaram a entrar em contato. Frases ditas por desconhecidos pareciam respostas a perguntas antigas. Ela começou a notar sinais que antes ignorava. Uma música, um número repetido, uma sensação de familiaridade em lugares comuns. Eram sutis, quase imperceptíveis, mas havia uma nova harmonia no ar. Algo nela se ajustava, ainda que o mundo externo não mostrasse resultado. O universo não muda de fora para dentro. Ele muda de dentro para fora e depois se manifesta no tempo que o campo precisa para reorganizar as frequências. Essa mulher começou a perceber que o verdadeiro progresso não estava em conseguir algo, mas em mudar o modo de se relacionar com a própria energia.
Antes ela vibrava em carência disfarçada de desejo. Agora, vibrava em presença. O querer deu lugar ao permitir. O medo de não ter se dissolveu na confiança de que o que é seu já está vindo, e que não há pressa no fluxo. Essa diferença é quase imperceptível, mas é tudo. Quando a vibração muda, o campo começa a responder. Mesmo que ainda pareça tudo igual, a realidade precisa de tempo para se atualizar. É como uma onda que começa no fundo do oceano antes de chegar à superfície. Quem observa da praia não vê nada, até que de repente o mar muda. O mesmo acontece com a consciência. A mudança começa quando o velho padrão colapsa e o novo campo ainda está se formando. E, nesse espaço entre mundos, o silêncio é o sinal de que o invisível está trabalhando. A mulher começou a perceber isso aos poucos. O que antes a deixava impaciente agora a deixava curiosa. A ansiedade se transformou em observação. Em vez de perguntar por que ainda não aconteceu, ela começou a perguntar: o que dentro de mim ainda precisa se alinhar? Essa simples mudança de pergunta alterou todo o campo. A atenção saiu do futuro e voltou ao presente. E o presente é onde o universo atua. Foi então que algo curioso começou a acontecer. Pequenos gestos mudaram o curso de situações antigas. Um e-mail esquecido trouxe uma oportunidade inesperada. Uma conversa casual abriu uma porta que ela nem sabia que existia. Nenhum desses eventos parecia grandioso isoladamente, mas juntos formavam um padrão, uma sinfonia de sincronicidade. A realidade externa começava a se alinhar com o novo estado interno. O invisível havia começado a se tornar visível. As pessoas ao redor notavam que ela estava diferente, embora não soubessem explicar como. Havia algo no olhar, uma serenidade que não vinha de conquista, mas de compreensão. Era como se ela tivesse parado de lutar com a vida. E, paradoxalmente, foi quando ela parou de lutar que a vida começou a se abrir. O fluxo voltou, as oportunidades vieram, não pela força, mas pela sintonia. A mudança que parecia parada estava o tempo todo em andamento, apenas em outra dimensão de tempo. Há um padrão invisível que antecede toda a manifestação. Primeiro, a vibração muda. Depois, a realidade se ajusta. E entre esses dois pontos, há o que muitos chamam de nada acontecendo. Mas esse nada é o espaço mais fértil que existe. É o útero do novo. É ali que as linhas de probabilidade se reorganizam. É ali que a vida prepara o terreno para o que está por vir. É ali que o invisível trabalha, paciente, preciso, sem precisar ser visto. O que parece pausa é, na verdade, transição vibracional. A antiga frequência está se dissolvendo e a nova ainda está sendo estabilizada. Por isso, há um tempo de silêncio, de vazio, de aparente inércia. A mente impaciente chama isso de atraso, mas a consciência reconhece. É o intervalo sagrado onde o universo respira antes de criar. Quando você entende isso, o silêncio deixa de ser angústia e se torna preparação. Essa mulher aprendeu a honrar o intervalo. Parou de medir o tempo pelos resultados e passou a medi-lo pela presença. Percebeu que o universo não trabalha com cronômetros, mas com coerência. E quando a coerência chega, o tempo se dobra. O que parecia distante se aproxima. O que parecia difícil se simplifica. O que parecia impossível se encaixa com naturalidade. É o campo respondendo à vibração amadurecida. Ela percebeu então um detalhe que mudou tudo. A vida nunca esteve parada. Ela apenas não estava olhando do lugar certo. Enquanto buscava movimento no mundo externo, a transformação acontecia no invisível. Era como uma semente debaixo da terra, silenciosa, invisível, mas viva. E quando chegou o momento, o broto rompeu a superfície. O novo emprego apareceu, a vida amorosa floresceu, o corpo parecia mais leve. Mas, agora, ela sabia. Nada disso era o começo. Era apenas o reflexo visível de uma mudança que já havia acontecido há muito tempo dentro dela. A paciência vibracional é uma das formas mais elevadas de sabedoria. É o reconhecimento de que o tempo do universo é preciso, mesmo quando o humano não entende. É o saber de que cada sincronicidade é uma mensagem, cada coincidência é um sinal, cada silêncio é uma resposta disfarçada. Quando a consciência amadurece, ela deixa de exigir e começa a confiar. E a confiança é o estado onde a criação se torna inevitável. O universo não se apressa porque ele não precisa. Ele já é completo.
E quando você entra em sintonia com essa completude, o tempo se curva, o futuro deixa de ser algo que você persegue e se torna algo que te alcança. Tudo que é seu vem, mas vem no ritmo em que você se torna capaz de receber. É por isso que às vezes parece demorar. O campo não entrega antes que a vibração esteja pronta. Essa história é mais do que um exemplo. É um lembrete de que a realidade responde antes de ser vista, que o invisível age primeiro e o visível apenas segue, que o tempo não é medida de espera, mas de alinhamento. A mulher que parecia parada estava, na verdade, se movendo em profundidade, e o universo se movia com ela. Quando tudo parece imóvel, é porque o invisível está rearranjando o que não pode ser visto. É o momento em que as probabilidades se cruzam, as frequências se ajustam e o novo campo começa a se formar. A mente interpreta como pausa. A consciência reconhece como criação. E então, quando o novo finalmente se manifesta, há uma sensação familiar. Não de surpresa, mas de reconhecimento. Porque no fundo você sempre soube. Sempre sentiu que algo estava mudando, mesmo sem provas. Sempre soube que o silêncio não era ausência, era prenúncio. A mudança quântica raramente começa com luzes e sinais. Ela começa em sutilezas. Um pensamento que perde a força, uma emoção que se dissolve, um medo que já não domina. Começa dentro. E depois o mundo responde. A vida não muda quando você conquista algo, mas quando você se torna alguém que vibra diferente. Talvez o universo nunca tenha estado atrasado. Talvez ele estivesse apenas te esperando se alinhar ao que já era seu por direito vibracional. A realidade se forma em silêncio, e o silêncio é o som do invisível criando o novo. Nada estava parado, tudo já estava em movimento. Você só precisava aprender a enxergar de outro ponto de vista. O ponto onde o tempo não existe e a vida apenas acontece. A mudança quântica não é um milagre repentino. Não é um feixe de luz que desce do céu e transforma tudo num instante. Ela é o resultado silencioso de algo muito mais profundo. O momento em que a consciência desperta para o próprio poder de observar, sentir e escolher de forma diferente. É o instante em que você para de reagir ao mundo e começa a se perceber como parte dele, como o centro vibracional que influencia tudo ao redor. A mudança não vem de fora. Ela nasce do ponto onde o olhar muda. Talvez você tenha chegado até aqui porque algo em você já sabia, porque, de alguma forma, sempre sentiu que a vida não podia ser apenas uma sequência de fatos previsíveis, nem um jogo de sorte e acaso. Talvez tenha sentido, em algum momento, que havia algo por trás das coincidências, dos encontros improváveis, das pausas inexplicáveis. E esse algo é o campo. O mesmo campo que unifica matéria e consciência, corpo e mente, visível e invisível, o mesmo campo que responde a tudo que você emite, mesmo quando não percebe que está emitindo. A mudança quântica começa quando você reconhece esse campo, não como um conceito, mas como uma realidade viva, pulsante, interligada a tudo que existe. E, a partir desse reconhecimento, surge uma nova forma de estar no mundo. Você deixa de ser refém do que acontece e passa a ser co-criador do que se manifesta. Deixa de viver à mercê das circunstâncias e começa a perceber a lógica silenciosa por trás delas. É uma inversão completa. O universo deixa de ser cenário e se torna diálogo. Durante toda a vida, fomos condicionados a olhar para fora em busca de sentido. Acreditamos que o amor está em alguém, que a segurança está em um lugar, que o propósito está em uma conquista. Mas o campo quântico ensina o oposto. O sentido não é encontrado, é emitido. E o mundo devolve aquilo que você vibra. Quando há caos dentro, o mundo parece confuso. Quando há coerência dentro, o mundo se reorganiza. O universo é neutro. Quem o colore é a sua vibração. Por isso, a mudança quântica não é um evento extraordinário, mas um processo de realinhamento. Ela começa quando você começa a se perceber, quando nota que cada pensamento é uma frequência, cada emoção é um comando, cada palavra é um código. A realidade responde a esses códigos. E o que parecia acaso é, na verdade, a resposta exata àquilo que você está emitindo. Há uma liberdade imensa em compreender isso. Por quê? No momento em que você entende que é o observador e o criador da sua experiência, o jogo muda, o poder deixa de estar no futuro e passa a estar no agora.
A responsabilidade deixa de ser peso e se torna privilégio. A vida deixa de ser luta e se transforma em aprendizado vibracional. Você não precisa mais controlar tudo, precisa apenas estar em coerência. E a coerência é um estado de presença. Não é pensar positivo, nem repetir frases de motivação. É estar inteiro no que se sente. É permitir que o corpo e a mente vibrem juntos, sem conflito. É olhar para dentro com honestidade e perceber onde ainda há medo, resistência, desconfiança. Porque a energia não se engana. O universo não ouve o que você diz, ele ouve o que você sente. Por isso, quando a mente diz, eu confio, mas o corpo vibra em ansiedade, o campo responde à ansiedade. Quando o corpo vibra em paz, o campo responde com fluidez. É por isso que a verdadeira transformação não acontece por esforço mental, mas por sintonia vibracional. A coerência é o idioma da criação. Quando você fala nessa língua, o universo entende. O que este momento representa? O momento exato em que você está aqui, ouvindo, respirando, sentindo, é um ponto de convergência entre duas realidades, a velha, que ainda tenta sobreviver nos padrões antigos, e a nova, que começa a se revelar. É o encontro entre o que foi e o que está nascendo. E tudo começa nesse espaço. O agora. O agora é o portal da mudança. É o ponto onde todas as linhas do tempo se cruzam e esperam sua escolha vibracional. Não há como voltar ao modo antigo depois que você desperta para essa percepção. O mundo continua o mesmo, mas você não. A cada instante, você começa a ver sinais onde antes via ruído, sentir harmonia onde antes via caos, perceber sentido onde antes via acaso. É como se a realidade começasse a te responder em outra frequência, porque ela realmente começa. A mudança quântica é, em essência, uma mudança de olhar. Quando você muda o modo como percebe o mundo muda de forma. Quando muda o modo como se enxerga, muda o modo como a realidade te enxerga. O universo responde à coerência da sua consciência, não à velocidade da sua vontade. É por isso que a pressa bloqueia e a presença libera. Nada do que você vive é aleatório. Cada encontro, cada silêncio, cada pausa tem um propósito vibracional. A vida está sempre tentando te mostrar onde há desalinhamento e onde há fluxo. O desconforto é o sinal de que algo precisa ser visto. A repetição é o lembrete de que algo precisa ser compreendido. E o alívio é a confirmação de que a energia foi liberada. O universo fala a linguagem da sensação, não da lógica. E quando você aprende a ouvir essa linguagem, tudo se torna mais leve. Você para de procurar respostas em lugares distantes e começa a perceber que o campo já está te respondendo agora, nas pequenas coincidências, nos gestos sutis, nos encontros improváveis. A sincronicidade se torna uma conversa contínua entre você e o universo. A consciência desperta não é sobre controlar a realidade, mas sobre se alinhar com ela. É sobre confiar no ritmo da vida e compreender que o tempo não é obstáculo. É o meio pelo qual a energia se organiza. O que é seu não precisa ser forçado. Precisa ser vibrado. O campo entrega na exata medida da sua frequência. E a frequência nasce de um estado interno. Quando há gratidão, o campo expande. Quando há medo, ele contrai. Quando há presença, ele responde com precisão. E quando há coerência, ele cria. Essa é a lógica da existência. O universo é um espelho vibracional. O reflexo nunca falha. Apenas aguarda que você mude o olhar. Você não chegou aqui por acaso. Você o atraiu. Há algo em sua vibração que pediu por essa lembrança. E o universo, sempre fiel à ressonância, trouxe você até este exato instante. Porque há momentos em que a consciência chama e o campo responde. E quando isso acontece, não é coincidência, é sincronia. Talvez o motivo de você ter se sentido perdido, estagnado ou desconectado por tanto tempo seja exatamente este. Você estava tentando mudar o externo, sem mudar o interno. Tentando controlar o ritmo da criação, em vez de se alinhar a ele. Mas agora você sabe. Agora a lembrança voltou. E a lembrança é a semente da transformação. Não há pressa. O campo não se move com velocidade, mas com coerência. Cada ajuste interno, cada pensamento consciente, cada emoção liberada é uma nova frequência sendo emitida. E cada frequência emitida é um novo colapso de realidade em andamento. O invisível começa a agir muito antes de ser visto. A partir deste ponto,
A vida vai continuar te mostrando sinais. Alguns serão sutis, outros claros. Às vezes parecerá que nada acontece, e ainda assim tudo estará se movendo. Porque a mudança quântica não é sobre velocidade, é sobre sintonia. É o ritmo da verdade vibrando em direção a fora. E talvez a grande lição deste caminho seja essa: o universo não precisa ser convencido. Ele já está a seu favor. Sempre esteve. Só precisava que você parasse de lutar contra o fluxo e lembrasse que o fluxo é você. Nada é coincidência. Nenhum encontro é aleatório. Nenhum silêncio é vazio. Tudo o que acontece é o universo se reorganizando em torno da sua nova frequência. E essa frequência muda quando você muda o modo de estar presente. A realidade responde à consciência desperta, não à pressa. E quando essa consciência desperta se mantém firme, o campo se ajusta, lentamente, mas com precisão. E o que antes parecia impossível começa a parecer natural. O que antes parecia distante se aproxima. O que antes parecia acaso se revela a propósito. Há um instante em que o universo parece piscar para você, e tudo muda. Esse instante é agora. A mudança quântica começa aqui, neste exato segundo, onde o olhar encontra o silêncio e o silêncio encontra o poder de criar. Você não viu este vídeo por acaso. Ele chegou quando você estava pronto para lembrar que não existe separação entre você e o universo, que não há acaso no encontro entre consciência e realidade, que tudo o que existe está vivo, respondendo à sua vibração. A mudança quântica não é sobre se tornar algo novo, mas sobre se lembrar do que você sempre foi. Consciência em estado de criação. E a partir desse reconhecimento, a vida deixa de ser um mistério e se torna uma expressão contínua do que você escolhe vibrar. O universo não te observa de fora, ele te percebe de dentro, ele se move com você. E agora, enquanto você respira e sente, ele está se reorganizando, porque sua frequência mudou. Você não está mais dormindo, está desperto, e o universo já começou a responder. A mudança quântica não é um milagre repentino. Não é um feixe de luz que desce do céu e transforma tudo num instante. Ela é o resultado silencioso de algo muito mais profundo. O momento em que a consciência desperta para o próprio poder de observar, sentir e escolher de forma diferente. É o instante em que você para de reagir ao mundo e começa a se perceber como parte dele, como o centro vibracional que influencia tudo ao redor. A mudança não vem de fora. Ela nasce do ponto onde o olhar muda. Talvez você tenha chegado até aqui porque algo em você já sabia, porque, de alguma forma, sempre sentiu que a vida não podia ser apenas uma sequência de fatos previsíveis, nem um jogo de sorte e acaso. Talvez tenha sentido em algum momento que havia algo por trás das coincidências, dos encontros improváveis, das pausas inexplicáveis, e esse algo é o campo. O mesmo campo que unifica matéria e consciência, corpo e mente, visível e invisível. O mesmo campo que responde a tudo que você emite, mesmo quando não percebe que está emitindo. A mudança quântica começa quando você reconhece esse campo, não como um conceito, mas como uma realidade viva, pulsante, interligada a tudo o que existe. E a partir desse reconhecimento, surge uma nova forma de estar no mundo. Você deixa de ser refém do que acontece e passa a ser co-criador do que se manifesta. Deixa de viver à mercê das circunstâncias e começa a perceber a lógica silenciosa por trás delas. É uma inversão completa. O universo deixa de ser cenário e se torna diálogo. Durante toda a vida, fomos condicionados a olhar para fora em busca de sentido. Acreditamos que o amor está em alguém, que a segurança está em um lugar, que o propósito está em uma conquista. Mas o campo quântico ensina o oposto. O sentido não é encontrado, é emitido, e o mundo devolve aquilo que você vibra. Quando há caos dentro, o mundo parece confuso. Quando há coerência dentro, o mundo se reorganiza. O universo é neutro. Quem o colore é a sua vibração. Por isso, a mudança quântica não é um evento extraordinário, mas um processo de realinhamento. Ela começa quando você começa a se perceber. Quando nota que cada pensamento é uma frequência, cada emoção é um comando, cada palavra é um código. A realidade responde a esses códigos. E o que parecia acaso é, na verdade, a resposta exata àquilo que você está emitindo. Há uma liberdade imensa em compreender isso, porque, no momento em que você entende que é o observador
e o criador da sua experiência, o jogo muda. O poder deixa de estar no futuro e passa a estar no agora. A responsabilidade deixa de ser peso e se torna privilégio. A vida deixa de ser luta e se transforma em aprendizado vibracional. Você não precisa mais controlar tudo. Precisa apenas estar em coerência. E a coerência é um estado de presença. Não é pensar positivo, nem repetir frases de motivação. É estar inteiro no que se sente. É permitir que o corpo e a mente vibrem juntos, sem conflito. É olhar para dentro com honestidade e perceber onde ainda há medo, resistência, desconfiança, porque a energia não se engana. O universo não ouve o que você diz, ele ouve o que você sente. Por isso, quando a mente diz, eu confio, mas o corpo vibra em ansiedade, o campo responde à ansiedade. Quando o corpo vibra em paz, o campo responde com fluidez. É por isso que a verdadeira transformação não acontece por esforço mental, mas por sintonia vibracional. A coerência é o idioma da criação. Quando você fala nessa língua, o universo entende. O que este momento representa, o momento exato em que você está aqui, ouvindo, respirando, sentindo, é um ponto de convergência entre duas realidades, a velha, que ainda tenta sobreviver nos padrões antigos, e a nova, que começa a se revelar. É o encontro entre o que foi e o que está nascendo. E tudo começa nesse espaço, o agora. O agora é o portal da mudança. É o ponto onde todas as linhas do tempo se cruzam e esperam sua escolha vibracional. Não há como voltar ao modo antigo depois que você desperta para essa percepção. O mundo continua o mesmo, mas você não. A cada instante, você começa a ver sinais onde antes via ruído, sentir harmonia onde antes via caos, perceber sentido onde antes via acaso. É como se a realidade começasse a te responder em outra frequência, porque ela realmente começa. A mudança quântica é, em essência, uma mudança de olhar. Quando você muda o modo como percebe o mundo muda de forma. Quando muda o modo como se enxerga, muda o modo como a realidade te enxerga. O universo responde à coerência da sua consciência, não à velocidade da sua vontade. É por isso que a pressa bloqueia e a presença libera. Nada do que você vive é aleatório. Cada encontro, cada silêncio, cada pausa tem um propósito vibracional. A vida está sempre tentando te mostrar onde há desalinhamento e onde há fluxo. O desconforto é o sinal de que algo precisa ser visto. A repetição é o lembrete de que algo precisa ser compreendido. E o alívio é a confirmação de que a energia foi liberada. O universo fala a linguagem da sensação, não da lógica. E, quando você aprende a ouvir essa linguagem, tudo se torna mais leve. Você para de procurar respostas em lugares distantes e começa a perceber que o campo já está te respondendo agora, nas pequenas coincidências, nos gestos sutis, nos encontros improváveis. A sincronicidade se torna uma conversa contínua entre você e o universo. A consciência desperta não é sobre controlar a realidade, mas sobre se alinhar com ela. É sobre confiar no ritmo da vida e compreender que o tempo não é obstáculo. É o meio pelo qual a energia se organiza. O que é seu não precisa ser forçado, precisa ser vibrado. O campo entrega na exata medida da sua frequência. E a frequência nasce de um estado interno. Quando há gratidão, o campo expande. Quando há medo, ele contrai. Quando há presença, ele responde com precisão. E quando há coerência, ele cria. Essa é a lógica da existência. O universo é um espelho vibracional. O reflexo nunca falha. Apenas aguarda que você mude o olhar. Você não chegou aqui por acaso, você o atraiu. Há algo em sua vibração que pediu por essa lembrança, e o universo, sempre fiel à ressonância, trouxe você até este exato instante. Porque há momentos em que a consciência chama e o campo responde. E quando isso acontece, não é coincidência, é sincronia. Talvez o motivo de você ter se sentido perdido, estagnado ou desconectado por tanto tempo seja exatamente este. Você estava tentando mudar o externo sem mudar o interno, tentando controlar o ritmo da criação em vez de se alinhar a ele. Mas agora você sabe. Agora a lembrança voltou. E a lembrança é a semente da transformação. Não há pressa. O campo não se move com velocidade, mas com coerência. Cada ajuste interno, cada pensamento consciente, cada emoção liberada é uma nova frequência sendo emitida.
cada frequência emitida é um novo colapso de realidade em andamento. O invisível começa a agir muito antes de ser visto. A partir deste ponto, a vida vai continuar te mostrando sinais. Alguns serão sutis, outros claros. Às vezes, parecerá que nada acontece. E ainda assim tudo estará se movendo, porque a mudança quântica não é sobre velocidade, é sobre sintonia. É o ritmo da verdade vibrando em direção à fora. E talvez a grande lição deste caminho seja essa: o universo não precisa ser convencido, ele já está a seu favor. Sempre esteve. Só precisava que você parasse de lutar contra o fluxo e lembrasse que o fluxo é você. Nada é coincidência. Nenhum encontro é aleatório. Nenhum silêncio é vazio. Tudo o que acontece é o universo se reorganizando em torno da sua nova frequência. E essa frequência muda quando você muda o modo de estar presente. A realidade responde à consciência desperta, não à pressa. E quando essa consciência desperta se mantém firme, o campo se ajusta, lentamente, mas com precisão. E o que antes parecia impossível começa a parecer natural. O que antes parecia distante se aproxima. O que antes parecia acaso se revela propósito. Há um instante em que o universo parece piscar para você e tudo muda. Esse instante é agora. A mudança quântica começa aqui, neste exato segundo, onde o olhar encontra o silêncio e o silêncio encontra o poder de criar. Você não viu este vídeo por acaso. Ele chegou quando você estava pronto para lembrar que não existe separação entre você e o universo, que não há acaso no encontro entre consciência e realidade, que tudo que existe está vivo respondendo à sua vibração. A mudança quântica não é sobre se tornar algo novo, mas sobre se lembrar do que você sempre foi, consciência em estado de criação. E, a partir desse reconhecimento, a vida deixa de ser um mistério e se torna uma expressão contínua do que você escolhe vibrar. O universo não te observa de fora, ele te percebe de dentro. Ele se move com você. E agora, enquanto você respira e sente, ele está se reorganizando, porque sua frequência muda. Você não está mais dormindo, está desperto. E o universo já começou a responder.